Vamos tentar fechar aqui esse tópico de relatividade, tá? Falando de quantidade de movimento e energia relativística, a equivalência entre massa e energia, tá? Algumas coisas que a gente precisa relembrar, tá? Vamos pensar assim, ó. Nesse pedaço aqui da relatividade, vai ver que há uma discordância entre Newton e Einstein. Na verdade, uma correção entre as ideias de Newton e Einstein, tá? Por exemplo, para Einstein, se você for pensar em termos de energia, Einstein vai dar um limite para a velocidade dos corpos. Newton não havia esse limite, tá? Para Newton, tá? Para Newton, lembra da segunda lei de Newton, né? F é igual a massa, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, enquanto tivesse força, tá? Havia aceleração. Quanto tem aceleração, eu estou aumentando a velocidade. Então, para Newton não havia um limite para a velocidade, tá? Para a velocidade. E para Einstein não. Einstein diz que tem um limite, né? E esse limite, tá? Esse limite vai ser a velocidade da luz. Velocidade da luz, ou seja, nenhum corpo, tá? Nenhum corpo pode atingir a velocidade da luz. Velocidade da luz. Beleza? Então, primeira discordância era essa ideia de velocidade da luz. E a gente vai ver as equações como que há uma correção. Por quê? Porque se há essa discordância entre velocidade, tá, que um corpo não tinha limite, se a velocidade para o outro vai ter, então vai ter discordância principalmente na parte relacionada à massa, tá? A gente vai ver a massa, que vai ter uma massa relativística, e vai ver também a parte de energia, que vai ter uma energia que a gente vai chamar de energia relativística. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de massa, a gente vai falar logo de quantidade de movimento. Tá legal? E massa relativística. Da mecânica clássica, a gente lembra que a quantidade de movimento, e aqui como o livro tá usando Q, tá? Geralmente o pessoal possa ser que tem algum, se bom na internet, vai estar usando P, tá? De quantidade de movimento. No livro didático tá escrito como Q, então estou usando o Q aqui nessa apresentação. Perfeito? Geralmente a gente usa P, que é a quantidade de movimento ou momento. Então, a quantidade de movimento na mecânica clássica era dada por massa vezes velocidade, ou seja, m é a massa do corpo e v é a velocidade desse corpo. Beleza? Bom, segundo esse valor, vai ter uma correção na massa, tá? Ou na quantidade de movimento para o movimento relativístico. Ele vai ter que ser corrigido pela transformada de Lorentz, tá? Para que esse princípio seja válido também na relatividade, devemos corrigir o termo de massa e a expressão de quantidade de movimento relativístico. Ela vai ser dada da seguinte forma. Tá? Vai dar, quantidade de movimento vai ser o m0 vezes a velocidade do corpo. Esse m0 a gente vai chamar de massa de repouso, tá? Dividido pelo fator de Lorentz. Lembra que o fator de Lorentz era dado dessa forma aqui. Eu falei para vocês que vai perseguir vocês, vocês iam memorizar, já devem ter memorizado o fator de Lorentz. 1 menos v ao quadrado, c ao quadrado, onde v é a velocidade do corpo e c é a velocidade da luz. Tá? Esse é o fator de Lorentz para corrigir. Se você preferir escrever a quantidade de movimento de uma outra forma, você pode escrever desta forma aqui. Ó. Vezes v. Ou seja, a única coisa, fator que tem aqui de correção da física clássica para a parte relativa é esse fator de Lorentz aqui. Tá?
Dá para a gente corrigir, pessoal, e fazer uma dedução da equação, mas acho que não é o objetivo de deduzir a equação aqui. Já vou apresentar a equação pronta, mas dá pelo momento, aí lá do momento, você tira a partir do tempo próprio e deduz. Eu vou apresentar logo a equação pronta para vocês, tá? Essa massa de repouso, pessoal, é uma massa do movimento, que a gente vai chamar de massa relativa, tá? Massa de repouso, massa quando o corpo está em repouso, ou medida do referencial que está em repouso em relação a essa massa, perfeito? A massa medida por um referencial que está em repouso em relação ao mesmo. Note que para velocidades muito menores que a velocidade da luz, a expressão da quantidade de movimento se reduz à forma clássica. E aí tinha um problema também, né? Porque lembre-se que se algum objeto atingisse a velocidade da luz, aqui, daria 1, né? O fator de Lorentz vai dar 0, esse termo que na raiz quadrada vai dar 0. Quando você divide por número por 0, a quantidade de movimento tinha a explodir, ser muito grande. Por isso, a ideia lá de Einstein de dizer que nenhum objeto não tem a velocidade maior do que a velocidade da luz. Bom, e para velocidade baixas, as menores que 0,1 da velocidade da luz, vale a relação que a gente tinha anteriormente, né? Que para velocidade muito baixa, esse termo aqui vai tender a 0, a quadrada de 1 é 1, então a quantidade de movimento vai continuar sendo massa vezes a velocidade. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Bom, assim como a medida do comprimento se reduz e a do tempo se amplia, a massa de um corpo aumenta com a velocidade em relação a um determinado referencial. E aí vem a terceira loucura, né? Primeira foi o comprimento, o tempo dilatar, ou seja, aumentar, ampliar, o comprimento reduzir, agora você vai, com a massa, com velocidade, a massa vai aumentar de um corpo? Como é que vai dar isso? Bom, qual é a expressão que vai fazer eu corrigir então essa massa? A expressão relativista da massa de um corpo ela é dada por essa seguinte equação aqui: a massa vai ser igual a massa de repouso, tá? Isso aqui é massa. Se você preferir botar relativística, relativa, tá? Essa aqui, o M0, já viu que é massa de repouso, V, velocidade do corpo, e C, velocidade da luz, tá? A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível, por isso que não vai ter aquele problema de eu ter, por exemplo, aqui, se eu tivesse uma velocidade próxima da luz, aqui colocando c ao quadrado, eu eliminaria, ia ter raiz quadrada de 1, tá? Então a massa vai ser igual a, ia ter, na verdade, 1 sobre 1 seria 0, né? Quando substituísse ia dar 1, aí 1 sobre 1, 1 menos 1 é 0, então essa massa ia explodir. Só que não há nenhum corpo que chegue com a velocidade da luz, beleza? Então, ó, dá para perceber nessa expressão, se aumentar a velocidade da partícula de tal forma que V seja igual a C, o denominador vai para 0, como eu falei, e a massa tenderia ao infinito, algo sem sentido físico. Isso reforça a ideia mais concreta, tá, de Einstein, de que não há nenhum corpo maior do que a velocidade da luz.